Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre função exponencial. Então, antes de começar a definir função exponencial, eu vou começar com um exemplo para motivar a definição dessa função. E o exemplo é o seguinte probleminha. Suponha que a gente foi ao banco hoje e depositou R$100, uma quantia, na caderneta de poupança. Eu quero saber quanto de dinheiro que eu vou ter a partir de um certo tempo, tá? Então, eu fiz com números fáceis aqui de fazer a conta, mas o resultado da conta é o que menos importa para mim. Eu quero entender a conta em si, o raciocínio que é feito, o que acontece de um ano para o outro, tá? Então, a gente vai supor que a nossa caderneta de poupança tem um rendimento de 3% ao ano, tá? Então, tá aqui, 3% nada mais é do que 3 dividido por 100, que é 0,03. Então, tá aqui o tempo, uma tabela, onde na primeira coluna aqui, então, eu coloquei o tempo, e na segunda eu coloquei a quantia em reais. Então, o tempo t igual a zero, dia de hoje, fui lá e depositei, por exemplo, R$100. Mas pensa que esses R$100 aqui podia ser R$87,36, que aí você nem saber de cor, nem de cabeça, quanto que você depositou. Aí, daqui a um ano, quanto de dinheiro que eu vou ter? Então, daqui a um ano, eu vou ter o que eu tinha, mais o rendimento. O que é o rendimento? 3% do que eu tinha. Então, eu vou ter 100 mais, o que é 3% de 100? É o 3%, que é o 3 dividido por 100, que é o 0,03, vezes 100. Isso é 3% de 100. Então, é óbvio que aqui a gente está dividindo e multiplicando por 100, porque eu peguei R$100, mas de novo, pensa que esse 100 aqui fosse R$87 e, sei lá, tantos centavos, que a gente não ia saber fazer de cabeça a conta, tá? Então, a conta é o que eu tinha mais 3% do que eu tinha. Então, aqui eu tenho uma soma de duas parcelas. Em cada uma dessas parcelas eu tenho 100 em comum, foi o que eu coloquei em evidência. Então, colocando 100 em evidência, se eu retiro 100 daqui, ou seja, divido cada uma das parcelas por 100, dividindo aqui por 100 sobra 1, dividindo essa parcela aqui por 100, sobra 0,03. Então, fica 100, que multiplica 1 mais 0,03, que é 100 vezes 1,03. Que aqui, nesse caso, a gente sabe que dá R$103, mas, novamente, não estou preocupada com o resultado, e sim o raciocínio. Então, eu vou ter 100 vezes R$1,03. Passa mais um ano, ou seja, 2 anos depois, ou um ano após esse primeiro ano, quanto que eu vou ter lá na minha poupança? Então, eu vou ter o que eu tinha, quanto que eu tinha? 100 vezes 1,03. Então, o que eu tinha, mais o rendimento. Quanto que é o rendimento? 3% do que estava lá no banco. Então, o que eu tinha mais 3% do que eu tinha. Novamente, o que eu tinha, esse box vermelho aqui, é comum a essas duas parcelas da soma. Então, posso colocar ali em evidência, 100 vezes 1,03 aqui, o que sobra? Ficou pequenininho aqui, mas dá pra ver, se eu tirar 100 vezes 1,03 desse primeiro box, ou seja, dividir por isso, sobra 1. Se eu dividir por essa segunda parcela por 100 vezes 1,03, sobra 0,03. Então, vai ficar 1 mais 0,03, ou seja, 1,03. Então, quanto que eu vou ter? 100 vezes 1,03 vezes 1,03, que nada mais é do que 100 vezes 1,03 quadrado. Mais um ano, se eu vou lá no ano 3, o que eu vou ter? O que eu tinha, que é o 100 vezes 1,03 quadrado, mais 3% do que eu tinha. Se eu fizer a conta de novo, colocar o que eu tinha em evidência, o que sobra? 1 mais 0,03, que nada mais é do que 1,03, me dando um total de 100 vezes 1,03 ao cubo. Então, com essas 4 continhas aí, vocês já devem ter percebido que quanto de dinheiro que nós vamos ter daqui a T anos. Então, daqui a T anos, eu vou ter 100 vezes 1,03 elevado a T reais. Então, esse é um exemplo de uma função exponencial, Por que exponencial? Porque observe que a variável, que nesse caso aqui é o t, aparece como expoente. O 1,03 é o que a gente chama de base, A fixa, que é 100 vezes uma função exponencial. Observe que o 100 não pertence à base, O que está elevado a t é 1,03. Então, a gente chama isso daqui de uma função exponencial de base 1,03. E a razão do nome é muito simples, exponencial, porque a variável aparece como um expoente. Então a gente escreve f de t, se eu chamo a função de f de t igual, nesse caso, 100 vezes 1,03 elevado a t. Tá? Então, definição geral, agora sim, posso definir a função exponencial. Essa base eu vou chamar de a, um azinho,
Então, esse Azinho é um número real, positivo, a gente não define exponencial de base negativa, tá? E diferente de 1. O diferente de 1 aqui é simplesmente porque se a base for 1 elevado a qualquer número é sempre 1, então isso não vai te dar uma função exponencial sem a função constante, tá? Aqui eu estou dizendo quem é o domínio dessa função, então eu estou definindo essa função para todos os números reais, então é uma função que está definida de R em R, né? Então ela pega um número real, faz uma conta e devolve um outro número real, depois vocês vão ver que a gente vai refinar um pouquinho esse contradomínio, né? A imagem dela é um subconjunto próprio do R, então ela pega um x e manda em A elevado a x, tá? Então é escrita aqui, eu voltei para x, né? Lá a gente estava usando t no exemplo, a variável t, porque era tempo, agora eu estou voltando para a variável x, que a gente usa mais. E chamando a atenção aqui que o domínio é R. Ou seja, eu tenho que entender o que é esse A elevado a x para qualquer número real que eu coloque aqui em cima. Positivo, negativo, inteiro, racional, irracional, tá? Então vamos lá. Então se o meu número é um inteiro positivo, o que é fazer A elevado a um inteiro positivo? Né? A elevado a x, se o x é um número natural, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? A elevado a 1 nada mais é do que o A. A elevado a 2 é A vezes A, 2 vezes. A elevado a 7, por exemplo, é A vezes A vezes A vezes A, 7 vezes. Tá? Então, elevar A a um número inteiro positivo é multiplicar por A esse número de vezes. Então, observe, tá aqui de amarelo, né? Ficou meio fosco aí, mas o resultado é sempre positivo, é o que está escrito aqui. Porque lembrem-se que o A é positivo. Então, multiplicar um número positivo por ele mesmo, qualquer número de vezes, te dá positivo. Então, já sei o que é A elevado a qualquer número inteiro positivo. Vamos para os inteiros negativos. O que significa A elevado a um número negativo inteiro? Então, A elevado a menos 1. Então, os inteiros positivos a gente já viu. A elevado a menos 1, eu digo para vocês que é 1 sobre A. Observe que isso aqui está bem definido, porque o A é diferente de zero. Tá? A elevado a menos 2 é 1 sobre A ao quadrado. E, por exemplo, A elevado a menos 10 é 1 sobre A elevado a 10. Né? Então, A elevado a menos qualquer coisa, né, que eu chamei aqui de M, é o mesmo que 1 sobre A elevado a M. Ah, isso vale para inteiro e também não inteiros, que a gente vai ver mais para frente. E, de novo, chama atenção que o resultado de uma exponencial é sempre positivo. Então, apesar de eu poder ter expoentes negativos, mas o resultado da conta vai ser sempre positivo. Lembre-se que o A é positivo, tá? Então, já entendi o que é exponencial também para os números inteiros. Faltou o zero ali, mas o zero eu deixei o A elevado a zero, né? Vou definir ali na frente. Agora, os números racionais, ou as dízimas periódicas, né? Ou as frações. Então, o que significa A elevado a uma fração? Inteiro a gente já viu, né? Então, estou pegando uma fração aqui, um número não inteiro. Então, A elevado a meio, por exemplo. Então, A elevado a meio nada mais é do que a raiz quadrada de A elevado a 1. Ou seja, o denominador da fração é o índice da raiz. O numerador da fração é a potência de A que está lá dentro. A elevado a 1/3 nada mais é do que a raiz cúbica de A. A elevado a 5/4 nada mais é do que a raiz quarta de A elevado a 5. E aqui a gente lembra, a gente não tem que ficar preocupado se o que está dentro da raiz é positivo, porque sempre vai ser. O A é positivo, qualquer potência de A é positiva, então a raiz de qualquer índice de um número positivo, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, de qualquer número positivo é sempre positivo. Então o resultado também é sempre positivo, tá? Mesmo que o expoente seja negativo. Olha lá, A elevado a menos 2/3, como é que eu calculo isso? Então primeiro eu passo para a potência positiva. Então isso é 1 sobre A elevado a 2/3. Aí o que é A elevado a 2/3? Raiz cúbica de A ao quadrado. Então, 1 sobre raiz cúbica de A ao quadrado é o mesmo que A elevado a menos 2/3. Tá? Então, para lembrar, A elevado a P sobre Q é a raiz de índice Q de A elevado a P. Tá? E, de novo, o resultado é sempre positivo. Mas já que a gente definiu para os números reais, falta eu entender o que é A elevado a um número irracional. Né? O que é A elevado a x se x é um número irracional? Então, por exemplo, π, raiz de 2, né? Os exemplos que eu coloquei de números irracionais. Então, aqui a definição é por aproximação. Igual quando a gente definiu lá na reta real. Eu sei que o π, peguei o π aqui, por exemplo. O π, ele está entre 3,14 e 3,15.
Então, eu vou lá e calculo. O A elevado a 3,14, 3,14 é um número fracionário. Esse eu sei calcular. 3,15 é outro número fracionário. Esse aqui também eu sei calcular o A elevado a ele, que a gente acabou de ver. Então, você calcula o A elevado a 3,14 e o A elevado a 3,15. Né? Vai calculando todos os números racionais próximos do π que você tem. O A elevado a π vai ser aquele buraco que vai ficar faltando lá para você preencher lá no gráfico. É lógico que vai depender se eu estiver trabalhando com uma função crescente ou decrescente. A gente vai ver que a exponencial ela pode ser crescente ou decrescente. Né? No próximo slide a gente já vai ver isso. Se a função for crescente, eu sei que o A elevado a π vai estar entre o A elevado a 3,14 e o A elevado a 3,15. Eu vou definir como sendo o A elevado a π esse buraco que ficou faltando lá entre esses dois números. Da mesma forma, né, do que na função decrescente, só que aí o A elevado a 3 elevado a 15 vai estar primeiro e o A elevado a 3,14, né, vai ser um número maior do que o A elevado a 3,15. Mas independente, em qualquer uma das formas, o A elevado a π é um número lá no meio, tá? No meio, ou seja, entre esses números racionais que a gente sabe calcular, então os irracionais são aproximados por esses. Então, dessa forma, a gente definiu o que é a função exponencial para todos os números reais. Então, vamos ver alguns exemplos, principalmente para a gente entender essa questão do crescente e decrescente. Então, olha para cá primeiro. Deixa eu colocar para cá. Peguei dois exemplos aqui, um com base meio e outro com base 2. Então, vamos começar com o de base 2 aqui. Então, eu estou olhando para a função 2 elevado a x. Então, o que eu fiz? Calculei 2 ao quadrado, 2 à quinta, 2 à décima, né? Então, 2 ao quadrado é 4, 2 à quinta 32, 2 à décima 1024. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o expoente aqui. 2, 5, 10. E o que aconteceu com o resultado? 4, 32, 1024 também aumentou. Então, se o x aumenta, a imagem dele, f de x, também aumenta. E agora eu diminuí. Peguei 2 aqui só diminuindo. De menos 2 fui para menos 3. O que é 2 elevado a menos 2? 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. O que é 2 elevado a menos 3? 1 sobre 2 ao cubo, que é 1/8. Então, se eu diminuir o expoente, de 1/4 foi para 1/8. Aqui também diminuiu. Então, isso é característica de uma função crescente. Você diminui o x, diminui a imagem. Ou se você aumenta o x, aumenta a imagem. Agora, vamos ver o que acontece se a base é meio. Então, pega a função meio elevado a x. Então, fiz a mesma coisa. Peguei o expoente 2, 5, 10. Então, meio ao quadrado, 1/4. Meio elevado a quinta, 1/32. Meio elevado a décima, 1 sobre 1024. Então, observe aqui. Eu aumentei o x, 2, 5, 10. Mas o que aconteceu com o resultado? 1/4, 1/32, 1024. Diminuiu. E se a gente diminui o expoente... Vamos diminuir agora o expoente com a base meio. Então, aqui meio elevado a menos 2, meio elevado a menos 3, aí peguei mais um aqui, meio elevado a menos 10, olha o que está acontecendo. Então, potência negativa, lembra, é 1 sobre potência positiva. Então, meio elevado a menos 2 é 1 sobre meio ao quadrado, que é 1 sobre 1/4, que é 4. Meio elevado a menos 3 é 1 sobre meio elevado a 3, que é 1 sobre 1/8, que é 8. E meio elevado a menos 10 vai dar 1024. Ou seja, eu diminuí de menos 2, fui para menos 3, fui para menos 10, estou diminuindo o expoente, mas olha o que está acontecendo com a conta, com o resultado. 4, 8, 1024, está aumentando. Então, está ao contrário. Né? Então, essa é característica de uma função decrescente. Resumindo, o que a gente tem? Olha o que a gente pode dizer. Se eu olho para a função a elevado a x, se a base a é um número entre 0 e 1, igual o exemplo do meio lá que a gente viu, então você vai ter um gráfico decrescente. Né? A função é decrescente, portanto o gráfico dela é essa curva aqui, que obviamente está decrescendo, e essa é a cara do gráfico, é o formato do gráfico, tá? Que estou afirmando para vocês, depois com o conhecimento de derivada a gente vai poder construir esse gráfico. É lógico que aqui a gente já sabia algumas informações, o gráfico está sempre acima do eixo x, porque a função é sempre positiva, a gente vai saber o ponto de interseção com o eixo y, né? Ela não intercepta o eixo x, já que a imagem é sempre positiva, mas a forma do gráfico a gente ainda não saberia, então aqui estou apresentando para vocês o gráfico da função exponencial, né? Um caso base menor que 1, decrescente, caso base maior que 1, crescente. Né? Então, esse gráfico aqui, essa função exponencial tem uma base maior que 1, por exemplo, aquele caso 2. Né? Então, o que muda se a base for 2, 3, né? Vai mudar só a inclinaçãozinha aqui do gráfico, mas a forma vai ser a mesma
para todos eles de base maior que 1. Tá? Então esse gráfico agora está muito na moda, né? Que a gente está falando muito aí do coronavírus, de crescimento exponencial dos casos, né? Por quê? Então só para a gente exemplificar aqui, e aí todo mundo falando por que é importante, né, saber função exponencial, é exatamente o caso, por que é importante a gente estar em casa, por que é importante a gente ter cancelado todas as atividades que promovem aglomeração, por exemplo, nossas aulas, é exatamente porque a curva de contágio desse vírus é uma curva de crescimento exponencial. Eu peguei aqui só para vocês verem o gráfico de ontem, que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, ontem foi dia 28 de abril, e é um gráfico que mostra pra gente, é um gráfico de barras, mas dá pra gente analisar, de casos e óbitos de Covid-19 por semana epidemiológica e confirmação. Tá? Então, deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, né? Deixa eu mostrar pra tela. Vou dar um pouco de reflexo, mas o azul são os casos confirmados e o amarelinho aí são os óbitos. Tá? No eixo X a gente tem as semanas de contaminação, né? E então começa aqui 0, nona, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª semana, e no eixo Y é o número de casos. Então olha o formato dessa curva, vamos acompanhar se a gente fosse desenhar um gráfico, não de barras, mas um gráfico, né, da função. Se a gente pegar aqui, né, a altura de cada uma dessas barrinhas azuis e for traçar a curva, né, que curva que a gente vai ter? Né? Observe que eu vou ter uma curva de formato semelhante a essa daqui, que a gente acabou de ver, né? Essa verde aqui. Né? Olha o formato. Deixa eu pôr para cá. Né? Observe que essa curva aqui é a mesma que essa daqui. Então, isso que acontece, esse vírus tem um crescimento, né, uma taxa de contágio exponencial. O que a gente quer fazer ficando em casa, tendo esse isolamento, é o que a gente chama de achatar a curva, principalmente as curvas de contágio, né, não fazer com que essa curva cresça, né, alguma hora isso, porque a função exponencial aqui, esse gráfico, ele vai continuar crescendo a vida inteira. Né? O que a gente quer fazer aqui na curva? A gente quer achatar essa curva, a gente quer fazer com que ela não suba o tempo inteiro, que ela desça para que, né, os hospitais e todo o serviço de saúde consiga atender, né, as pessoas que necessitarem de internação, tá? Então, né, uma função importante aí nos dias atuais. Quais são as propriedades dessa função exponencial? Então, eu deixei eu coloquei como propriedade, é uma definição, mas, né, no nosso caso aqui, mas eu deixei como propriedade só para lembrar que a gente não tinha falado ainda o que significa o A elevado a zero, né, lá desde os números inteiros eu poderia ter definido, o A elevado a zero é 1, então todo número positivo elevado a zero, por definição da gente aqui vai ser 1. Aí eu coloquei outras 3 propriedades aqui da função exponencial, que são mais utilizadas quando a gente faz conta com a função exponencial, né, para fazer conta. Então, se eu tenho um produto de exponenciais de mesma base, então eu posso preservar a base e somar os expoentes. A 3 aqui eu vou ler de trás para frente, se eu tenho uma divisão de exponenciais de mesma base, então observe que é tudo A, ou seja, A elevado a x dividido por A elevado a y. Isso é o mesmo que A elevado a x vezes 1 sobre A elevado a y. Lembra que eu estou lendo de trás para frente aqui, estou indo para cá. 1 sobre A elevado a y, a gente viu que é A elevado a menos y, então isso fica x vezes A elevado a menos y, que é o mesmo que A elevado a x menos y, tá? Então ela é mais usada aí de trás para frente. E se eu tiver A elevado a x elevado a y, isso é A elevado a x vezes y, tá? Aí só chamando atenção, refinei aqui um pouquinho a nossa definição, né? Então a função exponencial, acabamos de ver que ela está definida para todos os números reais, mas tem como imagem, ou seja, o resultado de uma exponencial é sempre um número positivo, então nunca dá zero, observe que aqui é aberto no zero, e nem negativo, então sempre positivo. Então A elevado a x é maior que zero sempre para qualquer x. E o x pode assumir qualquer valor real, tá? Aí a base que a gente mais usa, que a gente mais vai ver exemplos aqui no cálculo, né? Lá no primeiro exemplo que eu fiz lá da matemática financeira, a gente usou a base 1,03, né? Tinha que ter a ver com o rendimento da poupança. Mas em termos de função, a gente usa muito a base E. A gente troca, né, uma letra por outra letra aí, que é o E. Mas por quê? O E é um número irracional,
é a constante de Euler, que é aproximadamente aí 2,7. Né? Então essa é a base mais usada, depois a gente vai ver por quê, né? Isso eu consigo dizer para vocês depois de derivada, né? A gente vai ver por que ela é a base mais usada. E na verdade isso não é tão importante, porque também a gente vai ver que a gente muda de base facilmente, tá? Depois que a gente for falar de logaritmo, eu falo de mudança de base para vocês, mas acostumem-se com essa função e elevado a x, que é a que a gente mais vai usar. Lembrando que o E é 2,7, né? No cálculo a gente não se preocupa tanto com valores, né? Com os valores em si, mas essa é a base mais utilizada de exponencial. Aí para finalizar a nossa aula, então, vou pegar um exemplo. Suponha que eu tenha a população de uma cidade, eu vou chamar de P, num determinado tempo T, dada por essa expressão aí, 60 que divide 5 mais 7 vezes E elevado a menos T, tá? Então essa função aí me descreve a população de uma cidade aí em milhões de habitantes, num determinado tempo que está sendo contado em dias, a partir de uma observação inicial, que é o tempo T igual a zero, tá? Então, perguntas. Então deixa eu pôr para cá, depois eu relembro a função aí com vocês. Primeira pergunta é, dada aquela expressão lá, eu quero saber qual é a população inicial dessa cidade. População inicial é quando o tempo T igual a zero. Então eu quero saber o P de zero. Lembrando que P de T era 60, 5 mais 7 é elevado a menos T. Então a única coisa que eu fiz aqui foi substituir o T por zero. Quer saber qual que é a população inicial dessa cidade. Lembrando que E elevado a menos zero é o mesmo que E elevado a zero. Lembra, qualquer número positivo elevado a zero é 1. Ficou de amarelo, ficou claro, né? Elevado a zero é 1. Então isso aqui vai ficar 60, 5 mais 7, dividido por 5 mais 7, que é 12. 60 por 12, então a população inicial é 5 milhões de habitantes. Então a população dessa cidade começou com 5 milhões de habitantes e ela é regida por aquela função que eu descrevi lá no início, né? Aí a pergunta 2 é essa daqui. O que acontece com essa população no decorrer do tempo? Lembrando que a função era 60 dividido por 5 mais 7 vezes E elevado a menos T. Então aparece o T aqui nessa expressão E elevado a menos T, com a função exponencial de base E, e está aí elevado a menos T. É lógico que dizer o que acontece no decorrer do tempo, o tempo cresce, né? Então o tempo passa, significa o tempo cresce, o tempo aumenta. Então a pergunta é, se o tempo está aumentando, o que está acontecendo lá com aquela função? Então primeiro vamos analisar a parte que contém o T. Então minha pergunta é, se o tempo está crescendo, o que está acontecendo com E elevado a menos T? Então eu fiz alguns exemplos aqui, o tempo vai aumentar. Então eu coloquei 10, 100, 150, 100 mil. Então, o que acontece com E elevado a menos 10, E elevado a menos 100, E elevado a menos 150, E elevado a menos 100 mil, que eu coloquei ali? Então, só lembrando, potência negativa, 1 sobre potência positiva. Então, E elevado a menos 10 é 1 sobre E elevado a 10. E elevado a menos 100, 1 sobre E elevado a 100. E elevado a menos 150, 1 sobre E elevado a 150. Então, o que está acontecendo com essa sequência de números que está, né, tá aqui embaixo? Observe que o numerador sempre é 1. E o denominador, que é a parte de baixo, está cada vez aumentando mais. E elevado a 10, E elevado a 100, E elevado a 150, E elevado a 100 mil. Então, isso vai só crescer. Se eu estou dividindo 1 por um número que está só, né, aumentando, eu sei que esse meu quociente vai diminuir. Só que esse quociente a gente sabe que ele é sempre positivo. Então, se eu vou diminuindo uma sequência de números positivos, né, sem passar lá para os números negativos, elas vão se aproximar de quem? De zero. Então, o comportamento, se o tempo passa, E elevado a menos T, vai se aproximar de zero. Então, volta lá na função, só lembrando aqui quem que era a função. Então, a função era 60, 60, que divide 5 mais 7 é a menos T. Então, se o tempo T aumenta, a gente acabou de ver que E elevado a menos T se aproxima de zero, né? Vai se aproximar de zero. Aí, o que vai acontecer com a nossa população? Então, vai se aproximar de 60, dividido por 5 mais 7 vezes 0, que é 60 dividido por 5, que são 12 milhões de habitantes. Então, o que acontece nesse exercício é que, com o passar do tempo, a gente consegue ver que essa população ela tende a se estabilizar em 12 milhões de habitantes, caso essa população seja regida por essa função que
contém, né, um pedaço aí de uma função exponencial, tá? Então, com isso, a gente finaliza. Ah, não, tem mais uma pergunta, desculpa, tem mais uma pergunta, letra C. Que é, em quantos dias, depois da observação inicial, teremos uma população de 10 milhões de pessoas? Então, o que eu estou querendo saber? Qual o tempo, então, em quantos dias, então eu quero saber qual que é o tempo, que a população, o P de T, vai ser 10 milhões de pessoas. Como ela já estava, né, contando nas unidades milhões, então eu quero resolver essa equação. Quando é que P de T é igual a 10? Então, peguei minha P de T, igualei a 10. Resolvendo, eu copiei aqui de novo. Então, se eu tiver P de T igual a 10, daqui para cá eu multipliquei cruzado, tá? Então, 60 é igual a 10, que multiplica 5 mais 7 é a menos T, que é 50 mais 70 é a menos T. Passei o 50 para cá, então 60 menos 50 dá 10, sobrou 70 é a menos T do lado de lá. Então, fica 10 igual a 70, E a menos T é 1 sobre EAT, multipliquei cruzado de novo. Então, 10 é elevado a T igual a 70, dividir por 10 os dois lados, é elevado a T igual a 7. Aí eu quero, na verdade, o T. Lembra, eu quero saber qual é o valor de T, tal que é elevado a T igual a 7. Lembrando que é 2,7, né, alguma coisa. Então, a gente não sabe isso aqui de cabeça, né? Eu pego 2,7, eleva a quanto que dá 7? Então, eu preciso de alguma maneira resolver essa equação. E tirar o t desse expoente aqui, né, ou seja, aplicar a operação inversa de exponenciar, é o que a gente vai ver na próxima aula, que é logaritmar. Então, a gente precisa entender, para quem já sabe, então aqui o t vai ser o log na base e de 7, que é o que a gente chama de ln de 7, que é o resultado desse exercício, tá? Então, a próxima aula vai ser uma aula sobre logaritmo, onde a gente vai aprender a resolver essa equação, ok? Então, por hoje é só.